Segundo ponto que ele fala, fez deles um espetáculo público. Então o que ele está nos dizendo? Jesus humilhou as trevas, fez um show com eles, acabou com eles, expôs eles a uma vergonha pública. Algumas traduções que diz, os expôs ao desprezo. Então é isso que nós temos que ter. Não é ficar glorificando, exaltando o poderio, não. Jesus os expôs ao desprezo. Então ou você crê nisso que Jesus fez, e fala, não, Jesus desprezou e colocou ele sob desprezo. Não, mas eu não quero esse evangelho. Para mim, o diabo é isso, o diabo é aquilo. Não. Os expôs ao desprezo. Então, o que o evangelho nos ensina é desprezo e não ficar glorificando a ele. Você vê, são três coisas. Despojou, expôs a um espetáculo público e triunfou sobre eles na cruz. Venceu, conquistou, derrotou. Então, já é uma vitória que já foi nos dada e que a gente recebe pela fé. Próximo verso, 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus. Quem é de Deus aqui? Amém. E olha o que o texto nos diz. No passado, e os venceram. Por que que nós vencemos? Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. É o que eu falei. Temos um Pai todo-poderoso do nosso lado e dentro de nós. E por isso já é vitória, finito. Acabou. Você só é derrotado se você se jogar no chão e deixar ele pisar em você. Ou se você entregar-se às trevas, se entregar ao pecado. Aí você vai ser derrotado. O que Jesus nos diz? A minha igreja eu estabelecerei. E as portas do inferno não prosperarão contra ela. Por que diz as portas do inferno? Uma expressão estranha, né? Mas a gente só entende porque nós, de novo, com essa divulgação do poder de Satanás, a gente acha que a gente está com a porta trancada, encolhido, com o travesseiro, protegendo, e Satanás atacando. E a gente, num desespero, fala, Jesus me salva, oh meu Deus, me salva. E a gente não entende esse verso. Mas o que esse verso nos mostra é o diabo trancado num quarto, protegido com um travesseiro e um cobertor, com a porta trancada, e a igreja atacando, e ele desesperado querendo se proteger. E o que o Evangelho nos diz é, ele tranca a porta, mas nem as portas do inferno inteiro vai lhe guardar, porque as portas do inferno não prosperarão contra nós. É ele que está com medo, não somos nós, é ele que está sob ataque. É assim que deveria ser. É claro que pode citar mil exemplos, 1000 histórias. Por quê? Porque a gente não crê nisso. Porque a gente se recolhe, a gente retrocede, a gente tem medo, a gente não tem fé. E aí, as nossas portas que estão sendo atacadas, em vez de nós atacarmos pela fé, com uma vitória que já foi nos dada. Vocês já os venceram. Isso está escrito, queridos, não é minha opinião. Vocês já os venceram, o maligno não lhe toca. E Jesus já o esmagou. Os discípulos, queridos, ficaram tão atordoados com isso, porque em certo momento Jesus os enviou 70 pessoas, num grupo de 2 em 2, e eles chegaram em lugares onde vinham pessoas influenciadas, pessoas possuídas, e eles, meu Deus, o que a gente faz? Que poder que a gente tem contra isso? Nunca tinham visto como lidar com aquilo, e eles de repente usam o nome de Jesus, e aí voltam para Jesus com alegria e falam, Jesus, você não sabe, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles se submetem, queridos. Não é que houve uma luta travada, aquela dificuldade, meu Deus, que luta que foi, junta mais gente, vamos orar mais. Eles se nos submetem. Isso muitas vezes não acontece, por quê? Porque as pessoas não creem nisso. Aí tem aquela luta travada, aquela confusão. Eles se nos submetem pelo teu nome. E o que Jesus responde? Jesus responde, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então Jesus nem deu muito valor para isso.
Jesus diz, olha, vencer o diabo, para mim é muito fácil, e no meu nome vocês vencem também. Eles se submetem, isso é fato consumado, isso acontece. O difícil para mim foi resgatar vocês, salvar vocês, tão obstinados, tão pecadores, tão cabeça dura, tão mentirosos, tão enganadores, tão tolos. Isso que foi difícil. E nós, cristãos, nós cremos com até certa facilidade que Deus nos salvou. Agora a gente tem dificuldade em crer que os demônios se nos submetem. Quando Jesus fala, é o contrário. Ele se submeter, isso é o de menos, isso é o mais óbvio, o mais fácil. A salvação de vocês, que foi uma obra que exigiu um mover, uma entrega, um sacrifício de Deus imenso. Agora a gente crê fácil na salvação e tem dificuldade em crer que eles se nos submetem. Como diz um pregador antigo, queridos, nós mal conhecemos uma gota do que o Evangelho nos promete, quando há um oceano à nossa disposição. Há um oceano à nossa disposição. Então, quando a Bíblia diz salvação, é salvo de tudo. Não é salvação meia boca, não, é salvo de tudo. Ele nos deu, como nós cantamos aqui, ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Grande salvação. Grande salvação para vivermos desassombrados. Eu já comentei isso quando eu era menor, mais jovem. Eu vivia com medo de escuro, porque as igrejas falavam tanto de diabo, que às vezes quando vinha uma sombra, assim, um vulto, será que é um demônio? Ai meu Deus, e agora? É melhor sair daqui. Você fica assombrado com esses ensinos. Quando o verdadeiro cristão deve viver desassombrado, e mais, o verdadeiro cristão assombra as assombrações. Eles que têm que ter medo de nós, porque nós que temos todo o poder em Cristo. Nosso Pai está conosco. É as trevas que têm que se assombrar quando nos vê. A cruz, queridos, é um símbolo de uma vitória completa e total. Pois Ele nos resgatou do domínio, sim, havia um domínio, nós estávamos sob esse domínio. Mas Ele nos resgatou, então a gente não está mais sob o domínio deles. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então veja só, no mundo espiritual, há vários versos apontando isso, que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, espiritualmente falando, nós fomos transportados para dentro de um reino, que é o reino da luz. Então, que poder que o diabo tem para entrar dentro desse reino de Deus e fazer bagunça? Não. Se você sair do reino e voltar para esse domínio das trevas, aí você vai ter problemas. Agora, se você está dentro do reino da luz, como diz um verso, né? A luz entra e as trevas têm que sair. Você liga a luz, o interruptor que ligou a luz, a treva tem que sair, não tem jeito. Efésios 1, 22, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, todas. Então você me pergunta, onde está o diabo? Onde estão os demônios? Onde estão os falsos cristos? Qualquer poderio onde estão? Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, tá? Debaixo do pé dele. E o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. É o que Jesus diz que ele faria na cruz. Expulsa o poder das trevas para não terem mais domínio sobre nós. Jesus diz lá em Marcos capítulo 16, estes sinais acompanharão aos que creem. É quem crê. Não é que necessariamente... é quem crê. Em meu nome expulsarão demônios. Então, se você crê, é seu dever chegar a algum lugar, não ficar com medo, expulsar, mandar embora, acabou. Mas é para os que creem. Hoje o que acontece com tanta divulgação, Satanás é isso, Satanás é aquilo, o diabo é isso, o diabo é aquilo, é o diabo que expulsa os cristãos, e não os cristãos que expulsam o diabo. Romanos 8. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? O diabo vai acusar, vai fazer isso. Mas quem vai acusar? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Olha de quem que a gente recebe a oração. Está dito, ninguém nos acusará
ninguém nos condenará, porque é Cristo que nos justifica. Próximo verso, ainda em Romanos 8. Mas em todas essas coisas, todas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora as pessoas usam esse verso, eu sou mais que vencedor, então minha empresa, olha, vai ser bilionária, isso vai acontecer. Usam para tudo esse verso, só não usa para a principal aplicação, que é, somos mais que vencedores contra as forças das trevas. Mais que vencedores. Aplique essas coisas ao mundo espiritual, que é a principal aplicação do Evangelho. Nós somos mais que vencedores.